Oi, som. Também quero saudar os irmãos com a graça e a paz. Dizer que é motivo de alegria, meus irmãos, poder estar aqui reunidos com cada um de vocês nessa noite. Cerca de aproximadamente 90 dias que a gente não poderia, estar reunidos como estamos hoje. E é motivo de alegria a gente poder estar reunido. A emoção de cultuar ao Senhor aqui nesse local não é a mesma coisa do que cultuar em casa, A gente sabe que a nossa vida com Deus, ela não se restringe apenas a esse templo. Mas você cultuar junto com os irmãos é diferente de você cultuar só em casa. Então louvamos a Deus justamente por essas medidas de flexibilização do Estado, do município, que nos permitiu estar hoje aqui cultuando ao Senhor, ainda que com um número reduzido. E uma coisa que fica, antes de iniciar a mensagem para a nossa meditação, eu estava na minha devocional hoje e o Senhor me levou a ler Filipenses capítulo 1, versículo 12, e eu achei muito interessante que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, as coisas que me aconteceram, do contrário de quê? Do que muitas pessoas achavam que aquilo impedia o avanço do Evangelho, ele vai dizer que essas coisas cooperaram para que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo ele se expandisse. Então, embora os templos tenham sido fechados durante esses dias de pandemia, eu acredito na soberania de Deus e acredito que isso não impediu o progresso do Evangelho. Como o apóstolo Paulo bem disse na própria carta aos Filipenses, a palavra do Senhor ela não está presa. E essas tecnologias que o Senhor concedeu graça aos homens para que desenvolvessem, elas nos ajudaram. E eu acredito que o Evangelho ele avançou. Porque muitas lives foram realizadas, muitas transmissões foram realizadas, e com isso, a palavra de Deus, embora os templos estivessem fechados, ela não estava presa. E o Evangelho progrediu. Então, que o Senhor continue nos abençoando. Gostaria de convidar os irmãos para que a gente abra a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 1, dos versículos de 1 a 3. O pastor tinha me convocado para trazer uma mensagem antes dos templos serem fechados, e eu estava meditando nesse texto. E aí, quando a pandemia veio, os templos fechou, eu deixei ele um pouquinho encostado lá, não concluí. E aí, quando o decreto flexibilizando as medidas que permitiam abrirem-se os templos foi decretado, e o pastor me convidou, eu retomei para essa pregação e concluí, e espero que o Senhor fale aos seus corações como falou ao meu. Diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Cristo, a poderosa, completa e perfeita revelação de Deus, é o que nós vamos tratar nesta noite. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo por mais essa oportunidade que o Senhor me concede de estar em tua casa, Senhor. Te louvo porque podemos novamente cultuar reunidos, Pai. Te louvo por tua graça, por ter me continuado concedendo misericórdia e hoje eu poder estar vivo aqui transmitindo uma mensagem para os meus irmãos. Te louvo pela vida de cada um que está aqui. Mas, sobretudo, Pai, eu quero te pedir nessa noite que tenha misericórdia da minha vida, que me use como canal, Senhor, e que o Senhor alimente o teu povo através da tua palavra. Eu não consigo alimentá-los porque eu sou limitado. Eu não tenho alimento espiritual para oferecer. Mas o Senhor é o pão vivo. O Senhor é o maná. O Senhor é a água da vida. E o Senhor pode alimentar o teu povo. Então, neste momento, Senhor, eu te peço, alimente o teu rebanho. Que há 90 dias, meu Pai, estava se alimentando em suas casas através de transmissões. E hoje estão aqui, muitos, reunidos para ouvir a tua voz. Alimenta também os que estão em casa, meu Pai, que não puderam chegar até o templo. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a carta aos Hebreus é uma das literaturas mais controversas do Novo Testamento. E com controvérsias, eu não quero que os irmãos entendam que a carta aparentemente entra em contradição, Mas sim que muitas são as opiniões que são suscitadas, levantadas em torno dessa carta. Porque não se sabe ao certo, os teólogos, os comentaristas, eles não conseguem chegar
a uma conclusão sobre o gênero dessa carta. Se é uma carta, se é uma pregação, se é uma epístola. Os teólogos também não conseguem chegar a uma conclusão sobre o autor dessa carta. Uns vão dizer que foi Paulo, outros vão dizer que foi Lucas, outros vão dizer que foi Apolo, outros vão chegar até dizer que foi Lídia que escreveu essa mensagem que está expressa aqui em Hebreus. Enfim, não se tem uma opinião uníssona no que se refere ao gênero e ao autor da carta. Então, são muitos desafios que essa carta aos Hebreus ela apresenta, sobretudo no que se refere ao seu gênero e à sua autoria. São mistérios que Deus não nos revelou, Ele deixou em oculto. E aí são propósitos de Deus que não cabe a nós especular o porquê de Deus não ter nos revelado quem foi o autor ou especificamente qual o gênero da carta. E o que eu acho interessante nos Hebreus é que, embora se tenha todos esses desafios, a carta ela é de uma profundidade teológica colossal. Ela é muito profunda, sobretudo no que se concerne ao entendimento da lei, ao entendimento dos ritos veterotestamentários, que, segundo o autor, eram apenas uma sombra daquilo que seria concretizado, alcançaria o seu apogeu em Cristo Jesus. E aí, uma coisa que é comum a todos os teólogos, a todos os comentaristas que se dispõem a estudar a carta, é que Cristo é superior a todas as coisas. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior aos sacerdotes, Cristo é superior à antiga aliança, Cristo é superior. Esse é o ponto central de toda a carta aos Hebreus. E é justamente sobre este assunto que eu queria tratar essa noite com os irmãos. E aí, essa carta, ela foi escrita numa data não posterior a 70 depois de Cristo. E, ao que parece, os leitores dessa carta, eles estavam se voltando para um tipo de cristianismo mais judaizado, um cristianismo mais conservador, no sentido pejorativo da palavra, se a gente pode colocar dessa maneira. Eles não estavam se voltando para o judaísmo, mas para um cristianismo que mesclava elementos do judaísmo com elementos do cristianismo. E aí nós vamos ver que o autor, ele não entra em detalhes do porquê desses judeus ou desses leitores quererem regressar ao judaísmo. Mas o que a gente vê muito claro, por exemplo, são algumas nuances das motivações. Nós vamos ver em Hebreus 13:13 que alguns judeus estavam cansados de viverem à margem da sua herança cultural. Ou seja, como eles eram desprezados pelos outros judeus, por haverem crido em Cristo e se tornarem cristãos, eles estavam sendo desprezados por alguns judeus. E aí, essa pode ser uma das motivações. Uma outra motivação que pode ter levado a esse repentino desejo de retornar para as práticas judaicas é o fato de que a religião judaica ela era reconhecida pelo Estado, ou seja, ela era reconhecida por Roma, e o cristianismo não. Então, o medo do Estado, o medo de sofrer represárias, perseguições, pode ter levado esses cristãos a quererem regressar a esse modelo de cristianismo judaizado. E aí o autor, ele escreve com o propósito de evitar que o sacrifício de Jesus Cristo seja banalizado, né, que seja relativizado, ao ponto desses cristãos irem a uma apostasia. E aí, segundo Donald Gutierrez, ele vai dizer que o autor estava ocupado em assegurar aos seus leitores que a perda de glórias era mais do que compensada pela superioridade do cristianismo. Ou seja, ser desprezado pelos seus compatriotas, ser perseguido pelo Estado, sofrer flagelos por causa do cristianismo, era mais do que compensado justamente por causa da superioridade de Cristo em relação a todas as coisas. E aí, uma verdade principal, não só nesse primeiro capítulo, mas em toda a carta aos Hebreus, é que Cristo é a completa e perfeita revelação de Deus. E perfeita revelação de Deus. E aí, como nós poderíamos enxergar em Cristo essa completa e perfeita revelação de Deus? E aí eu quero explanar essa verdade para os irmãos em 3 pontos básicos. E o primeiro é:
a pregação profética no Antigo Testamento era poderosa, porém incompleta. Acompanhe comigo o versículo 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então, meus irmãos, o autor, ele inicia a sua carta ou a sua pregação evidenciando que há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras. Ou seja, Deus ele não deixou o homem sem informações acerca de si. Ele cria o homem, ele cria o universo e então ele se revela. E essa revelação, ela não é um evento recente, bem como a pregação também não é um evento recente. Deus não se revelou de uma vez só agora no século 21. A pregação não é a maneira que Deus escolheu para falar apenas agora no século 21, mas são realidades de muito tempo. É isso que o autor ele começa dizendo, há muito tempo. Então nós vamos ver, por exemplo, que Deus, ele foi o primeiro que pregou ao homem. Deus disse, olha, de todas essas árvores que se tem no jardim vocês podem comer, mas da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, dessa você não pode comer. E o que é isso? É uma pregação, porque Deus está revelando a sua vontade, está revelando traços do seu caráter santo para o homem que ele acabara de criar. E aí depois nós vamos ver Deus utilizando-se de um mediador. Deus levanta Noé, manda Noé construir uma arca, e à luz de 1 Pedro nós vamos ver que Noé foi um pregoeiro da justiça. As pessoas não deram crédito à pregação de Noé, até o dia que Noé entrou na arca. Então Deus continua se revelando através da pregação da palavra. E nós vamos vendo que, desde Adão até Cristo, Deus foi revelando traços de seu caráter através da pregação. Deus se revelou através de teofanias, Deus revelou através de visões, de sonhos e, sobretudo, através da mensagem profética. E aí nós vamos ver, meus irmãos, que a mensagem profética ela não era desenvolvida apenas pela oratória do profeta, mas também por sua vida. E essa desenvoltura representava não só o caráter de Deus, mas também a sua forma de se relacionar com o seu povo. Nós vamos ver isso em Oséias, em Jeremias, em Ezequiel. Todas as mensagens proféticas revelavam o relacionamento de Deus com Israel. Então Deus começa a se relacionar com o seu povo, estabelecendo os profetas para que revelem a sua vontade. E aí nós vamos perceber que o foco principal do ministério profético não era a capacidade do profeta antever o futuro. Não era o profeta ser um guru ou um vidente que tinha a capacidade de dizer o que iria acontecer, mas sim em anunciar com fidelidade a palavra de Deus. Esse era o ponto central do ministério profético. Nós vamos ver que toda profecia, ela se iniciava com a célebre frase, assim diz o Senhor. E isso tornava muito claro para os ouvintes que a mensagem ela não era advinda do próprio profeta, mas do Senhor. Então, o fato mais marcante em todo esse ministério profético no Antigo Testamento é o fato de que Deus falou. Isso é inquestionável. E aí o autor aos Hebreus toma como certa a existência de Deus, porque se Deus fala, pressupõe-se que ele exista e que ele se comunica com o seu povo. Então nós vamos ver que a pregação sempre esteve presente no contexto do povo de Deus. A palavra pregada, cantada, encenada são realidades pelas quais Deus sempre se revelou a Israel. Todo o sistema de ritual no Velho Testamento era uma encenação daquilo que Cristo iria realizar na cruz. Era uma encenação onde o caráter santo de Deus era revelado. A gente pode estudar agora no seminário o livro de Levítico, e a gente pode até às vezes achar um pouco enfadonho, mas aquele livro retrata em sua essência como o povo de Deus deve se aproximar dele. Retrata em sua essência o caráter santo de Deus e o caráter santo que o seu povo deve ter. Então perceba que até mesmo nos símbolos
presente no Antigo Testamento, Deus estava pregando, Deus estava se revelando ao seu povo. Mas aí o autor, ele prossegue. E na parte B do versículo nós vamos ver que ele diz o seguinte: de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então perceba, a proclamação da palavra, ela sempre teve um público e sempre teve um pregador. Quem é o público? Em algumas traduções vão dizer aos nossos antepassados. Na nossa tradução vai dizer aos pais, ou seja, aos patriarcas, aos que vieram antes. E um pregador, quem era o pregador? Os profetas. Então, como eu já falei, o ministério profético ele não era marcado pela capacidade desse profeta prever o futuro, mas por ele anunciar com fidelidade os oráculos de Deus. Então, nesse contexto, a vida do profeta era também uma proclamação da palavra. O exemplo mais claro que a gente percebe é o profeta Oséias. Deus levanta Oséias, manda Oséias casar com uma mulher adúltera, Oséias casa-se com aquela mulher trai Oséias vai no mercado, compra aquela mulher de volta. E o que Deus está falando com isso? Deus está trazendo, evidenciando traços do seu relacionamento com o seu povo, que Deus redimiu, que Deus escolheu, mas que a todo instante estava sendo infiel, e Deus a todo instante estava resgatando aquele povo e trazendo para junto de si. Então perceba que Deus falava tanto pela oratória do profeta, como pela sua própria vida. O próprio nome do profeta sempre tem relação com a sua mensagem, e nós vamos ver isso no Antigo Testamento. Entretanto, o que Deus ele falou acerca de si no Antigo Testamento era incompleto. Nós vamos ver que de maneira tal que a pregação do Antigo Testamento ela vai servir como um caminho preparatório para a completude da revelação que vai ser alcançada em Cristo. Não é? É como se o Antigo Testamento ele estivesse escondido do Novo, e o Novo é aquele que lança luz sobre o Antigo Testamento. Nós vamos ver, por exemplo, João Batista é o último profeta levantado por Deus. E o seu ministério vai justamente marcar essa transição entre antiga e nova aliança. E não diferente dos profetas anteriores a ele, a marca principal do ministério de João Batista não era o seu batismo, mas sim a pregação preparatória para o ministério do Messias. Isso está lá em Marcos capítulo 1, versículo 3. Voz do que clama no deserto. Clama o quê? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Marcos vai dizer que apareceu João no deserto pregando o quê? Batismo de arrependimento. Ou seja, o enfoque principal do ministério de João era a pregação. Então, sendo assim, a pregação no Antigo Testamento, ela era poderosa porque ela revelava o caráter de Deus, revelava a sua vontade, mas ela era incompleta porque carecia de uma completude que seria alcançada somente em Cristo Jesus. Então a primeira coisa, porque Cristo é a perfeita e completa revelação de Deus, porque a pregação do Antigo Testamento, embora fosse poderosa, ela era incompleta porque carecia do cumprimento completo no Senhor Jesus Cristo. Mas aí nós chegamos no nosso segundo ponto. E nós vamos ver que Cristo ele é superior aos profetas do Antigo Testamento. Acompanhe comigo no versículo 2. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. No primeiro versículo, nós notamos que Deus falou, não é? E nós pontuamos que esse falar de Deus era a forma dele se revelar. Por meio de quê? Da pregação. Nós também notamos que essa realidade é uma realidade antiga. Deus não falou hoje de uma forma completa. Ele foi se revelando ao longo dos tempos. Antes de eu ou de você nascer, Deus já estava se revelando e Deus já estava levantando pessoas para pregar a sua palavra. Então nós podemos nos questionar, haja vista que essa é uma realidade antiga, Deus deixou de falar? Evidentemente que não. Acompanhe comigo novamente o versículo. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Então aqui o autor ele está estabelecendo uma relação de continuidade. Ou seja, se Deus falou antigamente,
ele hoje continua falando. Entretanto, ele não fala mais pelos profetas, mas sim através do seu próprio Filho. Perceba que a revelação progressiva de Deus, ela vai alcançar o seu apogeu, o seu ponto máximo na encarnação do seu próprio Filho. E não diferente dos profetas que profetizaram até João, o Filho tem como ponto ministerial principal a pregação da palavra. Veja o que vai dizer em Marcos 1,38. Jesus está falando com seus discípulos após ele realizar um monte de curas. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Então a pregação continuou sendo central no ministério do Filho. Então perceba, a transição entre o Antigo Testamento e o Novo está se concretizando. Jesus, a sua encarnação, marca esse tempo. E aí muitos elementos do culto veterotestamentários vão ser abandonados. O sistema sacrificial do Antigo Testamento todinho vai se tornar obsoleto. Mas Deus, o fato de Deus falar pelo Filho estabelece, ou seja, torna claro a continuidade da pregação. Segundo Gutierrez, quando Deus fala aos homens pelo Filho, o propósito era marcar o fim de todos os métodos imperfeitos. A cortina finalmente iria descer sobre a era anterior e a era final agora tinha raiado. Então o Novo Testamento chega, muitas coisas são deixadas de lado, mas Deus continua falando por meio da sua palavra. Isso é muito central nessa carta aos Hebreus. Mas, se na parte A do versículo o autor aponta para o Filho como um pregador diferente dos pregadores do Antigo Testamento, na parte B ele vai se preocupar em mostrar para os seus leitores quem é este pregador. Ele não vai se voltar para a aparência física do Filho, mas para uma descrição profunda das credenciais. Ou seja, ele vai dizer, esse pregador, ele merece crédito por causa disso e disto. E veja só, a primeira coisa que ele vai mostrar é que o Filho é herdeiro de todas as coisas e quem fez o universo. Então perceba, o interesse do escritor é evidenciar para os seus leitores que o Filho, ele não só possui o universo, mas ele teve participação ativa em sua criação. Ou seja, a obra criadora do Pai, de Javé, de Yavé, estava diretamente vinculada ao Senhor Jesus Cristo. O Pai não fez o mundo à parte do seu Filho, mas por meio dele. É como se, por exemplo, nós vamos para um contexto humano. Um homem trabalha toda a sua vida, junta vários recursos, várias riquezas, e aí ele falece e as riquezas ficam para o seu filho, que não teve participação alguma em granjear aquelas riquezas. Esse é o contexto humano. Mas no contexto divino, o próprio Deus, juntamente com o seu Filho, criou todas as coisas. Então, ao passo que o Filho é herdeiro por direito de todas as coisas, ele também esteve vinculado com o Pai na criação de todas estas coisas. E é por isso que ele é superior a todo o modelo de profetas do Antigo Testamento, porque ele é o criador de todas as coisas e o dono de todas as coisas. E é para isso que os leitores deveriam atentar. É como se o Pai estivesse pregando o próprio Filho na hora de criar o mundo. Porque quando ele dizia, haja luz, o Logos de Deus agia. Ou seja, Cristo, o Verbo encarnado, era quem executava a obra criadora do Pai. Então perceba, fica evidente que Cristo é superior aos profetas do Antigo Testamento. Porque ele é Deus. Ele criou todas as coisas. E perceba também Deus, mais uma vez, se utilizando da pregação para criar todo o universo. Utilizando-se de sua palavra para criar, dar vida a todo o universo.
Eu não sei se vocês estão percebendo, mas o escritor aos Hebreus está trazendo essa realidade à tona para os seus leitores. A importância da pregação, a importância da palavra e a superioridade de Cristo sobre todas as coisas. Veja que Cristo é quem melhor representa o Pai. Por quê? Porque ele teve participação ativa na criação e é o herdeiro de toda ela. E aqui eu quero chegar no terceiro ponto, que é Cristo é a poderosa, completa e perfeita revelação de Deus. E eu queria que você acompanhasse o versículo 3, que diz o seguinte: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto ao nome que herdou é superior ao deles. Era só até o verso 3, mas eu acabei lendo o versículo 4. Então perceba que o autor ele continua solidificando a ideia da superioridade de Cristo em relação aos profetas da antiga aliança. Ele agora vai partir justamente para uma descrição profunda sobre a substância do Filho. No versículo 2 ele falou sobre as credenciais e sobre a autoridade do Filho. E agora ele vai tratar sobre a substância deste Filho. E duas características são centrais a essa substância. A primeira coisa que ele declara é que o Filho é o resplendor da glória de Deus. Ou seja, é em Jesus Cristo que é manifestada de maneira completa a glória do Pai. E essa é a mesma ideia esboçada pelo apóstolo João. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então é no ministério de Jesus Cristo, em sua encarnação, que a glória radiante do Pai é manifestada. Nem mesmo Moisés, quando estava lá, face a face com o Senhor, e descia aquele monte com o seu rosto resplandecente, pode se comparar ao Senhor Jesus Cristo. E segundo um comentarista, diz o seguinte: refletir a glória de Deus dessa maneira pressupõe que o Filho compartilha da mesma essência do Pai, e não somente da sua semelhança. Perceba, eu quero que você pense na seguinte ilustração. Você quer se ver, né? Você quer ver a sua aparência física, e você pega uma bandeja de prata, como aquela que é utilizada aqui para ministrar, entregar os pães da Santa Ceia, e aí você pula aquela bandeja de prata e você se olha. Aquela bandeja ela vai te mostrar, de alguma maneira, traços do seu caráter, mas não vai mostrar de maneira completa. A prata deixa a sua imagem um pouco embaçada. Isso são os profetas do Antigo Testamento. Revelam nuances do caráter de Deus, revelam nuances da glória de Deus, mas é um pouco manchado, embaçado, não é completo. E aí depois você vai até a sua casa, limpa o seu espelho e se olha diante daquele espelho. Aquele espelho reflete a sua imagem, reflete a sua semelhança de forma completa e perfeita. Isso é Cristo Jesus no Novo Testamento. Porque ele reflete, ele revela o Pai de maneira perfeita e completa. Ele é o resplendor da glória de Deus. E aí, uma segunda declaração é dada acerca da substância do Filho. O autor vai dizer que ele é a expressão exata do seu ser. E a ideia, meus irmãos, que o autor vai passar aqui é justamente de uma exata reprodução. Ou seja, o Filho é da mesma substância, da mesma natureza do Pai. A palavra utilizada aqui, ela só aparece uma vez em todo o Novo Testamento, e é justamente nessa passagem. E é a palavra caráter. A ideia que nós utilizamos para falar sobre determinada pessoa, o caráter de fulano é assim, o caráter de ciclano é assim, é justamente essa palavra. E a ideia que ela passa é de um carimbo. Quando você vai carimbar algum documento oficial, né, você pega o carimbo e carimba lá naquela folha, fica a reprodução exata que está no carimbo. E Cristo é justamente isso, ele é essa reprodução exata do Pai. Cristo é o próprio Deus. Lembra do que ele disse a Filipe? Filipe, quem vê a mim,
vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Somos da mesma substância, somos o mesmo caráter, somos a mesma glória, porque eu sou Deus. É isso que ele vai dizer quando é cercado pelos judeus. Antes que Abraão fosse, Abraão como um profeta, como um patriarca, eu sou. Eu sou superior a Abraão. Eu sou superior a Moisés. Abraão anelou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Por quê? Porque Jesus Cristo é Deus. Duas pessoas distintas, porém uma única natureza, santa, divina, eterna e incorruptível. E essa é a substância do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Ele é a perfeita e a completa revelação de Deus. Ele tem o caráter de Deus. Ele reflete a glória de Deus. Os discípulos ficaram extasiados. Ele chamou Pedro, Tiago e João para que subisse ao monte com ele. E quando chegou lá, ele se glorificou diante dos discípulos. E os discípulos caíram aterrorizados porque viram o Senhor Jesus Cristo glorificado. E ficaram sem palavras, começaram a falar coisas sem sentido. Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias. Porque não suportaram a glória de Deus que foi manifesta. Então, se você quer ver a glória de Deus resplandecida, olhe para o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é a perfeita imagem do Pai. E aí, meus irmãos, no versículo 2... nós havíamos notado que o autor destacou uma relação de continuidade no que se referia ao fato de Deus falar, né? Ou seja, antigamente Deus falou pelos profetas e nos últimos dias falou pelo Filho, ou seja, ele estabeleceu continuidade. Deus falou antigamente, continua falando hoje. Mas aqui no versículo 3, ele vai estabelecer uma relação de continuidade também. Olha o que ele diz no versículo 3, parte B. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, dessa vez ele vai falar sobre uma continuidade no que se refere também ao Filho. Primeiramente, ele elencou no versículo 2 que o Filho fez o universo. E agora no versículo 3, ele vai elencar que este mesmo Filho que fez o universo e é o herdeiro do universo é quem sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. O Filho é o pilar central que sustenta todo o universo. Ele não foi apenas o motor móvel, ele não foi apenas a causa não causada, ele não criou para que depois deixasse o universo seguir o seu próprio curso, como diz os deístas, mas ele mesmo é aquele que sustenta toda a criação. O pardal que cai e o lírio que nasce é Deus quem sustenta. É Deus quem permite o pardal cair, é Deus quem permite o lírio nascer. Por quê? Porque Ele é soberano sobre toda a criação. Tudo está debaixo da sua soberania. E o que torna ainda mais interessante a argumentação do autor é que, da mesma maneira que a proclamação da palavra trouxe tudo à existência, essa mesma palavra, outra hora proclamada, é que sustenta tudo aquilo que foi criado. Então nós novamente percebemos Deus se utilizando da palavra para sustentar o seu universo. E essa palavra, ela é poderosa. Como alguém já disse, a estabilidade assombrosa da ordem criada é testemunha do poder por detrás dela. E que poder é esse? É o poder do Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado do Senhor Deus. E aí, meus irmãos, eu gostaria de concluir esse sermão com duas aplicações básicas. E a primeira é: confiemos apenas a Cristo a nossa salvação. Nós vimos que a carta aos Hebreus, os leitores estavam querendo se voltar para as práticas legalistas de um cristianismo judaizado. E aí o autor escreve justamente querendo chamar os seus leitores para o fato de que Jesus Cristo é superior a todas estas coisas. O legalismo, o ativismo religioso ou até mesmo a libertinagem,
ou até mesmo o liberalismo teológico. Nada disso pode nos conceder salvação. Pastor Wellington não pode lhe outorgar salvação. Eu não posso outorgar salvação a você. A ICA não pode, o calvinismo não pode, o arminianismo não pode. Nada pode te outorgar salvação. Somente o Senhor Jesus Cristo é quem pode te conceder salvação. A pandemia, e não só a pandemia, mas tantas outras coisas que têm acontecido no cenário mundial, têm evidenciado, infelizmente, que muitas pessoas estão confiando a sua salvação a outros que não a Cristo. Isso é lamentável. Nós não chegamos a resistir o pecado, como diz o autor aos Hebreus, até o sangue. A gente ainda não chegou a resistir. Mas muitas pessoas têm resvalado seus pés. E por quê? Porque não estão fiando a confiança de sua salvação em Cristo Jesus. Eu não sou salvo porque eu sou bom, eu não sou salvo porque acredito na eleição, eu não sou salvo porque sou calvinista, eu não sou salvo porque sou ortodoxo, eu sou salvo porque Cristo morreu na cruz em meu lugar. É por isso que eu sou salvo, é por isso que você é salvo. Então fie-se apenas no Filho. É no Filho que você tem que confiar. Muitas vezes nós temos esquecido das exortações que nos advertem para não nos endurecermos mediante a palavra exposta. Dias virão, meus irmãos, e a gente viu isso com o pastor Wellington, a gente viu isso com o pastor Lázaro nas lives. Dias virão que as dores de parto terão as suas contrações aumentadas. A igreja vai ser perseguida, a igreja vai sofrer, a igreja vai ter mártires, a igreja vão ter pessoas sendo forçadas, tentadas a negar o Senhor Jesus Cristo. E nós? Como estaremos nesses dias? Então, precisamos, para suportar esses dias, fiar a nossa salvação no Senhor Jesus Cristo. A pandemia pode nos matar, a pandemia pode tirar tudo o que nós temos, mas não pode tirar a nossa salvação, porque ela foi outorgada em Jesus Cristo. E se nós cremos nessa salvação, comprada por Ele na cruz do Calvário, nós somos mais do que vencedores. Não vitórias terrenas, mas a vitória contra o pecado e contra a morte. Nós vencemos em Cristo Jesus. Porque se Ele se transfigurou em corpo glorificado para os discípulos, isso testifica que nós também seremos glorificados. Glória a Deus. E uma segunda e última aplicação. Valorizemos a pregação da palavra. Como nós vimos durante a exposição, Deus sempre se utilizou da pregação da palavra. Deus criou o mundo pela pregação da palavra. Haja luz e houve luz. Deus sustenta o mundo por meio da sua palavra poderosa. A gente viu no texto. E Deus se revela através da sua palavra. Nós vamos ver que Deus se revela por meio da sua palavra. Então, precisamos valorizar a pregação da palavra. Por não valorizar a pregação da palavra, foi que o povo foi levado cativeiro para a Babilônia. Por não valorizar a pregação da palavra, é que Demas se desviou amando o presente século. Por não valorizar a pregação da palavra, é que Judas traiu o Senhor Jesus. Por não valorizar a pregação da palavra, é que Ananias e Safira caíram mortos diante dos pés dos apóstolos. Por não valorizar a pregação da palavra, onde Deus fala ao seu povo, é que muitas pessoas têm padecido durante os dias de pandemia. Caíram nas valas do pecado, porque rejeitaram a pregação da palavra. Não atentaram para os desígnios de Deus, nem tampouco para os seus ministros. Os seus ministros foram colocados, parece que como testas de ferro. Como Deus levantou Ezequiel e disse: olha, Ezequiel, esse povo tem dura servidez, você vai ser testa de ferro contra esse povo. Eles não vão te ouvir. E o povo começou a chamar Ezequiel de paroleiro, de conversador de besteira. Assim como o povo disse de Paulo. E muitos têm feito isso com os ministros que Deus tem levantado. Não valorizam a pregação da palavra. E por isso têm caído nas valas do pecado. Então faço minha as palavras do autor aos Hebreus. Suportem a palavra dessa exortação. Deus continua falando. E como o pastor Wellington bem disse na live, a pandemia foi um grito de Deus de arrependam-se.
Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque o juízo vai começar pela casa de Deus. Foi isso que o apóstolo Pedro disse. Então precisamos rever a nossa conduta. Muitas pessoas disseram que a pandemia assolou o Brasil por causa do carnaval, porque ridicularizaram o Senhor no carnaval, porque fizeram alusão a Jesus como se fosse um travesti. Mas não, a pandemia é um grito de Deus ao seu povo. Arrependa-se. O juízo de Deus sempre foi um grito de Deus ao seu próprio povo. Foi assim com Israel e tem sido assim conosco hoje. Deus tem falado a nós. Ouça a voz do Senhor. As calamidades não é só para alertar o mundo do juízo de Deus, mas o seu próprio povo. Deus levantou Isaías, levantou Jeremias, levantou Ezequiel e foi levantando e levantando profetas até que o juízo veio sobre a nação. E Deus tem levantado os seus ministros para dizer: arrependam-se. E precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque Deus está bradando e nós estamos com os nossos ouvidos ensurdecidos. Então, se hoje estamos ouvindo a voz do Senhor, não endureçamos os nossos corações. Foi por serem negligentes no ouvir que os leitores dessa carta aos Hebreus, ele vai dizer isso, lá no versículo 5, se eu não me engano, no capítulo 5, versículo 12, ou é o contrário, que eles precisavam ser novamente alimentados com leite espiritual, ou seja, com os rudimentos alimentares do cristianismo. Por quê? Porque provavelmente as pessoas estavam pregando, e esses leitores estavam entrando no ouvido e saindo do outro. Então, quando eles deveriam ser mestres, experimentados em discernir a voz do Senhor, discernir entre aquilo que agradava a Deus ou não, eles precisaram aprender tudo de novo. Ao invés de serem adultos amadurecidos, eram crianças pueris. Precisavam novamente aprender os elementos rudimentares do cristianismo. Então, meus irmãos, valorizemos a pregação bíblica, para que nós, nos alimentando do mantimento sólido que é a palavra de Deus, tenhamos os nossos sentidos exercitados para praticar a piedade e saibamos discernir o bem, o mal, o tempo, o modo e o que Deus tem falado ao seu povo. Não se engane, Deus não está calado, Deus está falando. E se nós não temos ouvido a voz de Deus, o problema não está no Senhor, está em nossos ouvidos, que estão entupidos de cera, entupidos com os nossos pecados. Deus está bradando. E como alguém já disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça a palavra de Deus. Então que nessa noite, meus irmãos, saiamos daqui com essas duas realidades, fiando a nossa salvação em Cristo Jesus e valorizando a pregação da sua palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.